Olá, gente, vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se ele sempre quiser nos ajudar. Hoje vamos falar acerca da carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Laodiceia. Termo muito usado para as pessoas não crentes, que nós chamamos de pecadores, né? Como se nós não fôssemos pecadores, e erradamente chamado de ímpios, porque biblicamente falando, ímpio sou eu e você se conhecermos a palavra e não a pormos em prática, porque ímpio é aquele que sabe o que deve ser feito e não sabe, que é o transgressor da lei, aquele que não respeita a lei. Tanto é que o contrário de impiedade é o que? Piedade, aquele que é respeitoso. Vamos lá, a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Laodiceia, a qual ele mandou o apóstolo João que escrevesse a ela, a partir do versículo 14 do versículo 3, do capítulo 3, versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fores frio ou crente, assim porque és morno, nem frio nem crente, estou nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos para que possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que gostam. Recobra, pois, o fervor e converte-te. A palavra que na verdade não é converter-se, é arrepender-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Como eu não preparei isso aqui, gente, eu não fiz um estudo ainda, eu vou dar apenas aqui a vocês o significado de alguns termos. Eu apenas tive essa ideia, acabei de ter agora são às 15h42 do dia 8/4 de 2018, porque no contexto bíblico, histórico, assim como também ainda acontece em alguns países, o nome tem um significado. Cada nome tem um significado. O porquê da pessoa receber aquele nome. Assim como as ovelhas. De acordo com a característica daquela ovelha, a pessoa dá o nome àquela ovelha. Como no contexto bíblico, as pessoas recebem o nome por algum motivo, por alguma ocasião, ou por alguma característica daquela pessoa. Em primeiro lugar, a palavra Laodiceia. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui no texto grego. Laodiceia. Laodiceia é a conjunção de dois substantivos. Laos, que quer dizer gente, o povo, e dikeia, que vem do termo dike, justiça. Então, literalmente, Laodiceia ou Laodiceia quer dizer justiça do povo. Olha que problema. Justiça do povo. O apóstolo Paulo explica lá em Romanos, capítulo 10, o porquê da situação dos judeus que deixaram a justiça de Deus e querendo impor a sua própria justiça, ignorando a justiça de Deus. Justiça está referindo-se a quê, gente? O termo justiça refere-se a quê? A lei, a prescrição, a ordem, a determinação. Deixamos de obedecer
a palavra, a ordem de Deus, a determinação de Deus. E cada um agora põe a sua própria determinação. Entendeu? Ignoramos a justiça de Deus. É por isso que existem várias denominações, vários partidos, várias facções. Aqui em Laodiceia é um problema sério naquela localidade. Para você que pensa que Laodiceia era uma denominação de uma igreja. Não. Laodiceia era uma localidade. É só você pesquisar que você saberá que era uma das localidades ali da Ásia, como Éfeso, Corinto. E o interessante, gente, é o contexto aqui próprio da carta, né, que mostra aqui não somente o povo que obedecia às suas próprias determinações, como os fariseus, né, como a gente hoje. Está lá Jesus citando Isaías no capítulo 15 de Mateus e Marcos 9, que o povo agora pegou as suas próprias determinações, as suas próprias prescrições, as suas próprias normas, quando não mistura com a palavra. De boca diz que manda é a palavra, mas na prática o que manda são as prescrições da denominação que ela faz parte. Ainda que a Bíblia diz que um círculo é redondo, se a denominação, o grupo que ela faz parte, diz que o círculo é retangular ou quadrado, acabou, morreu Maria Preá. É aí mesmo, acabou. Então, ao anjo da igreja da justiça do povo, aquele que está dirigindo o povo lá na localidade denominada Justiça do Povo, que o contexto histórico, né, Laodiceia, na verdade era o Laodique, nome de uma da esposa, se eu não me engano, de um imperador, que agora eu não me lembro, como eu disse a você, não pesquisei. Ele, depois dessa cidade ser devastada por um terremoto, elas com os próprios recursos reconstruiu a cidade. E aí eu acho que era o governador da época, não lembro agora, ele deu o nome da sua esposa a essa localidade. E coincidente, o nome dessa localidade quer dizer Laodiceia, que quer dizer justiça do povo. Laos, povo, gente. Diqueia, que vem de dique, justiça. Entendeu? E a justiça, como eu disse a vocês, está relacionado à lei, à prescrição, à norma, à ordem. Então é como democracia. Demo, povo, gente. Cracia, mandar, determinar. Entendeu? Quem manda é o povo. E nós ocidentais, temos a nossa mentalidade, a maioria do ocidente aqui é democrática, onde de fato quem decide é o povo, através dos seus representantes. Aí nós não compreendemos a palavra porque aqui fala de uma monarquia, gente. Ou melhor, de uma teocracia, onde Deus, que é o Criador, não é criatura, como os governantes terrestres, ele dá a sua norma e deve ser obedecida. O que ele diz é lei, é norma, acabou. E ele diz, assim fala o amém. Interessante essa palavra amém. Se você pesquisar, tanto a origem dela, que vem do termo emuná, como também o uso dela no dia a dia do povo judeu, que é um ato de confirmação, geralmente, e de conclusão, entendeu? E ele diz mais, a testemunha fiel e verdadeira. O que é testemunha, gente, está relacionado a quê? De novo aqui, a lei, a justiça. Tanto é que o termo justiça, no dicionário Vini, dá a vocês aqui a definição de justiça no dicionário Vini. Justiça. Dique, primariamente, costume ou uso. Vem a denotar o que é direito. Então, audiência judicial. Por conseguinte, a execução de uma sentença ou de uma pena. Sentença e pena, quem dá, gente? Juiz. Quem é o justo juiz
que há de julgar a cada um segundo as suas obras, e que no final haverá de fazer o juízo final. Entendeu, gente? Então, ele é a testemunha fiel e verdadeira. O princípio, não é o início, é o princípio da criação, ou seja, de onde tudo teve origem. Quem é esse? A palavra encarnada, que depois veio a encarnar-se, né? Está lá em João capítulo 1, versículo 14. O princípio da criação diz: conheço a tua conduta, que nem és frio nem quente. Interessante esse, que eu não vou também falar muita coisa aqui não, porque depois eu vou fazer um vídeo mais profundo, que essa Laodiceia ela ficava entre Colosso e a outra cidade agora que eu esqueci o nome. Uma tinha a fonte de água fria e a outra de água quente. Uma simboliza refrigério e a outra cura. Enquanto Laodiceia ficava no meio, tinha água morna. Mas aqui eu não vou entrar nesse detalhezinho. Depois, se Deus permitir, e eu pesquisar mais, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado, com mais conteúdo. Interessante que, primeiro, a lei da igreja, a característica dela ser justiça do povo, fazer o que o povo determina, é o povo quem manda, é o povo quem dirige, é o povo quem prescreve, é o povo quem diz, é uma democracia, né? Tem mais, não trazia refrigério nem cura, e tem mais ainda, pois disse que eu sou rico, enriqueci-me e nada mais preciso. É a situação parecida com a de hoje. Essa igreja tudo, né? Abastarda, programa de TV, programa de rádio, todo mundo aí charlando, né? E cadê Jesus? Cadê a palavra? Você não vê mais a mensagem da palavra, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de serviço ao próximo. É a mensagem de cada um por si e Deus por todos. E o que é mais interessante, que diz aqui, ó, sabes, porém, tu dizes que eu sou rico, enriqueci-me, nada preciso, mas não sabes, porém, que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17. Aqui eu não vou mais falar mais sobre o detalhe, que aí eu tenho que estudar mais o texto para poder falar. Mas o versículo, deixa eu ver se é o 19, quanto a mim eu repreendo, tudo quanto amo. Recobra, pois, o fervor-te e converte-te. Versículo 19, não traduziram essa Bíblia de Jerusalém, não está correto. Me perdoe eu dizer isso, quem sou eu, né? Mas o termo usado aqui foi traduzido de forma infeliz. Ego rossos eu, os quais filô, se gosto, eu, os quais se gosto, que o verbo aqui é o verbo filéu, não é o verbo HP, que ele chama aqui de ágape, HP, ou não é o verbo agapau, agape é substantivo, agapau, entendeu? Aqui é filéu, está na forma subjuntiva, filô, que eu gosto, ou que eu gosto. Aqui fala de afeição, na verdade. Afeição é algo que é desenvolvido com a experiência. Amor, ao contrário do que nós pregamos hoje, é uma decisão que você precisa tomar e praticar, como perdão, entendeu? Então, aqui é gosto, não é amo, é gosto, tem uma pressão. Repreendo e educo, paidel. Zeleu, sede zeloso, portanto, e metanoíaso é arrepender-se, não é converter-se, porque aqui não é idolatria, aqui ó, é mudança de mentalidade. A mentalidade deles lá era que decidia o que eles faziam de acordo com o que eles determinavam, como os fariseus. Qual foi a mensagem que Jesus disse para o povo judeu, o povo de Deus que conhecia a lei?
Metanoiete, mudai a vossa mentalidade. Aqui ele está usando a forma imperativa, só que na segunda pessoa do singular. Então, metanoeso é mudança de mentalidade. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como o povo de Israel, tem que andar segundo é a palavra dele, segundo a justiça dele, não segundo a nossa justiça. Né? Olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 10, que eu até citei ainda agora, mas eu não li. Irmãos, Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a prece que eu faço a Deus em favor deles é que sejam salvos. Porque lhes rendo testemunho de que têm zelo por Deus, mas não é um zelo esclarecido, desconhecendo a justiça de Deus, que é theodikeia, Deus, dikeia, justiça, e procurando estabelecer a própria autosdikeia. Autos quer dizer ele próprio. Então, eles colocavam a própria justiça a Deus, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Aí estamos cometendo o mesmo erro hoje de Laodiceia, porque queremos pregar o que gostamos, o que o povo gosta de ouvir, né? Nós gostamos muito de mensagens que massagem o nosso ego, e antropocêntrica e egocêntrica. Deixamos de pegar a palavra, de ensinar o povo a palavra, nutrir o povo com a palavra, e agora queremos pregar o que o povo gosta de ouvir. É por isso que os cultos, tem também um negócio que o povo chama aí, que faz com jovens, que faz com adolescente, que vai um bocado de adolescente, que ouve muita música, e os adolescentes gritam e faz e acontece, e canta, aí depois tem aquela mensagem, né, de incentivo, e ali vai, o povo volta alegre, e depois começa tudo de novo. Os adolescentes e os jovens voltam tudo de novo, a mesma coisa. Algum tempo atrás, os jovens e os adolescentes citavam versículos bíblicos. A mensagem, a oportunidade era para falar da Bíblia. Hoje em dia, é as músicas que estão na moda. O que está na cabeça e no coração dos jovens e dos adolescentes é as músicas que estão na moda, as músicas que estão sendo lançadas. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos em uma laodiceia, que é a justiça do povo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sensibilidade para que o Espírito Santo nos reconduza a theokeia, que é a justiça de Deus, que é a palavra. Então, queridos, queridas, precisamos abandonar a nossa própria justiça e abraçarmos a justiça de Deus. Isso tem que mudar a mente. Efésios capítulo 4, 21, Romanos capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 4, Efésios capítulo 1, é só você ler todo o capítulo 1. Temos que mudar a nossa mentalidade, deixar esse evangelho fajuto que estão pregando por aí e pregar a mudança de mentalidade e o retorno para a palavra. Vamos encerrar? Apocalipse, capítulo 3, versículo... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta. Olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Na justiça do povo, do modo que nós estamos aí, Deus está do lado de fora, gente. Está do lado de fora. Onde há desorganização, onde cada um faz o que quer, o que parece bem aos seus olhos. Entendeu? Deus está do lado de fora.
E diz lá, ó, abri a porta, entrarei em sua casa e cearei. Vai estudar sobre o que é cear para um judeu. Comer com um judeu, não era qualquer pessoa. Tanto é que Jesus foi censurado, porque sentava para comer com prostituta, publicano, né, que é cobrador de impostos. Olha o que aconteceu lá com Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. Então, se ele entrar e cear, entendeu? É comungar. Uma pessoa, para ser convidada para almoçar com um judeu, ou então um judeu entrar para almoçar com a casa de alguém, meu querido, não é qualquer pessoa não. Porque é ato de comunhão, é pertencer à família. Não era qualquer um. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Olha que trono, gente. Trono é coisa de monarquia. Monos, arquia é o primeiro. Só ele é quem manda. Um só tem a primazia. Só um é que manda. Não é uma democracia, nem uma laudiqueia. Assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai. Porque ele sentou-se, porque está escrito: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e executar a ordem que ele me mandou fazer. Está lá João capítulo 4, a partir do versículo 23. Leia lá que você vai ver. Ou é 33. O discípulo disse: Rabi, come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Quer comer? Comer é absorver. Entendeu? É aquilo fazer parte de você, é você assumir o compromisso. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Entendeu? Aquele que não come da minha carne, nem bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E aí vai. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é ouvir em Israel? Ou no hebraico, que é o Shema, se eu não me engano. Shema, inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Isaías capítulo 55, versículo 3. Ouvir e a vossa alma viverá. É prestar atenção, assimilar o assunto. De que o que o Espírito diz, não é o que Carlos diz, não é o que o pastor A diz, não é o que é o apóstolo, que hoje em dia tem até apóstolo, né? Não. O que o Espírito diz. O que o Espírito diz, meu querido, está aqui, ó. Tem que estar de acordo com o que está escrito. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Saiamos da laudiqueia e penetremos na teodiqueia. Teodiqueia, a paz de Cristo. Amém.